Hello everybody, welcome to our English class. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha nossa aí de inglês. Essa semana aí, estamos aí com mais atividades para vocês, mais atividades interativas, as atividades que a gente passa também pelas redes sociais, né? Os áudios que tem muitos alunos me enviando. Eu estou fazendo as correções. Dessa semana já foram feitas todas as correções, certo? E, bom, espero que vocês estejam conseguindo ter um avanço na aprendizagem, no conhecimento de vocês, tá? Que vocês possam tirar o maior proveito possível do nosso curso. Galera, turminha das 8 às 10. Turminha de inglês, tá? De Embu-Guaçu, das 8 às 10 horas. Gente, nós estamos na Unit 6. Tô olhando aqui pro lado porque o meu livro tá aqui do ladinho, tá? Minha apostila. Unit 6, unidade 6. Na unidade 6 nós aprendemos até agora, vamos fazer uma breve revisão? Na unidade 6 nós estamos vendo sobre family, o tema é family. Tell me about your family, diga-me sobre a sua família, tá? Então, do ponto de vista quando a gente se refere aqui a vocabulário, nós estamos aprendendo vocabulário referente à família, tá? Família, parentes, tá? Família, são os parentes de primeiro grau, né? Pai, mãe, irmão, irmã, certo? E aí, filhos também. E aí, os de segundo grau, né? Que aí são os parentes. Primos, tios, enfim. E assim vai, tá bom? Então, o tema é Unit 6. Da Unit 6 é Tell me about your family. Diga-me sobre sua família. E aí, o vocabulário é esse, tá? A parte gramatical que nós estamos estudando é o uso do genitive case, caso genitivo. Genitive case é quando nós temos aquela vírgula voadora, não tem a palavra caixa d'água. Então, d'água tem uma vírgula no alto, né? Aquilo a gente chama de apóstrofo, tá? Então, apóstrofo, veja bem... Então, esse apóstrofe, então assim, ele vai ser utilizado, certo? No caso genitivo, tá? E o caso genitivo, o que acontece? Ele é quando você coloca essa vírgula aí no alto, certo? Antes de algum substantivo, tá? Pode ser um substantivo próprio, composto, enfim, qualquer um. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Carlos Bike. Então, a bicicleta do Carlos, tá? Carlos House. Então, a casa do Carlos, ok? Quando o nome, por exemplo, igual Carlos é terminado em S, é só acrescentar o apóstrofe, tá bom? É só colocar o apóstrofe, tá tudo certo. Quando o nome não tem S no final, tipo Pietro, aí você coloca o apóstrofe e o S no final, tá bom? Então, esse é o caso genitivo. Nós estamos estudando sobre o caso genitivo, tá? Que é quando algo ou alguém é dono, tem posse de alguma coisa, ok? Nós estamos vendo isso sobre o genitive case. Nós estamos vendo também o verbo to be, tá? Que a gente sabe que o verbo to be é a base, não tem como a gente aprender inglês se não passar pelo verbo to be, e a gente vê que o verbo to be também é algo muito simples, muito compreensível, tá? E aí, nós temos também a page... nós estamos vendo também alguns advérbios de frequência, né? Por exemplo, a palavra every, nós estamos aprendendo nessa coleção. Por exemplo, every day, todos os dias. A palavra sometimes, algumas vezes. A palavra never, nunca. A palavra always, sempre, tá? Então, veja bem, essas palavrinhas aí, né, são os advérbios de frequência, tá? E a gente vai aprender nessa coleção, nesse livro, nesse material. Tudo bem? Então, espero que vocês estejam compreendendo, tá? Nós vamos hoje para page 57. Eu vou falar sobre essa página, tá?
E aí, nós vamos também dar continuidade na próxima unidade, né? Na Unit 7, tá? Hoje eu vou ler para vocês, a gente vai ler aqui um texto, certo? E aí esse texto eu vou ler com calma, né? A gente vai fazer vamos fazer umas pausas durante a leitura. Enfim, tem atividade aí, tem bastante atividade para vocês realizarem, certo? Ok, page 57, página 57, Unit 6, unidade 6, exercise 6, exercício 6. No exercise number 6, no exercício de número 6, tell about your, diga-me sobre o seu ou sua. Nesse exercício, a gente vai falar sobre profissões, tá? A palavra occupation em inglês, para o português, poderia ser ocupação. E é um sinônimo de o que? Profissão também. A palavra ocupação é um sinônimo de profissão. Então, quando eu digo assim, father's occupation, what is your father's occupation? Qual que é a profissão? Qual que é a ocupação do seu pai? Ah, meu pai é um motorista, por exemplo. Então, vocês vão falar, my father is a driver. Meu pai é um motorista. Tudo bem? Ficou claro? Outro exemplo que eu posso dar para vocês assim é que, por exemplo, vocês vão ver sempre qual é a pessoa que eles querem saber. Ele está perguntando. Ah, father's occupation. Quer saber a ocupação do pai, a profissão do pai. Mother's occupation. Quer saber a ocupação ou a profissão da mãe. Certo? E assim sucessivamente. Teacher, qual que é a estrutura correta para responder a essa pergunta? A estrutura correta para se responder a essa pergunta é simples. O exercício 6 diz assim, ó. Tell about your, diga sobre seu father's occupation, sobre a ocupação do seu pai. Então, você vai fazer uma frase bem simples. My father, meu pai, is um ou uma, né? No caso, que vai ser o a. Se for a mãe, é também um ou uma, que vai ser uma. Esse um ou uma em inglês, a gente chama, é a letrinha A, que são os artigos, o artigo definido e indefinido em inglês. Uma em inglês, tá? Então, por exemplo, father's occupation. My father is a driver. Meu pai é um motorista. Ah, meu pai meu pai é engenheiro. Então, engenheiro em inglês é engineer. Engineer em inglês começa com a letra E. Como começa com a letra E, a gente volta lá para aquela lição dos artigos, do A e do N. Lembra que o A a gente usa antes de... Tanto A quanto N, em inglês, significa um ou uma. E a gente usa A antes de palavras que se iniciam com consoante. E o N, A-N, a gente inicia em palavras, na frente de palavras que se iniciam com uma vogal. Como eu disse para vocês, aí a father's occupation, driver, motorista, começa com a letra D. Por isso que eu usei a letra A. Então, my father, meu pai, é um driver, motorista, é um motorista, tá? Como a palavra driver começa com D, eu usei o A. Se o meu pai não fosse motorista, eu vou usar na frase de baixo agora. Mother's occupation. Mother's occupation, eu digo a palavra engenheira. Engenheiro ou engenheira em inglês é a mesma palavra, engineer. E-N-G-I-N-E-E-R. Engineer, tá? Então, por exemplo, ficaria assim, my mother, minha mãe, my mother is. Minha mãe é an engineer. É uma engenheira, tá? Então, ele usou em cima a e embaixo usou an. Isso não tem nada a ver se é masculino ou feminino, indiferente. O que a gente vai reparar para usar, o que vai diferenciar se eu vou usar o a ou an, é se a próxima palavra, a primeira letra, no caso para mim usar a letra A, vai ser sempre uma consoante. E se for an, vai sempre se iniciar com uma vogal, tá? Mother's occupation. My mother is an engineer. Ok?
E aí vocês podem fazer os outros, tá? Os outros está perguntando sobre uncle's occupation, profissão do tio, ocupação do tio, aunt's occupation, ocupação da tia, certo? Ou profissão da tia. Cousin's occupation, escolhe um primo, uma prima, ok? Essa palavra cousin serve tanto para masculino quanto para feminino, diferente de tio e tia. Tio é uncle e tia é aunt, tá? Não é aunt. Aunt significa formiga, tá? Formiga. Aunt significa tia e aunt, formiga. Tem o U aí. A palavra tia tem o U, aunt. A palavra formiga é ant, A-N-T, tá? Então, vamos prestar atenção na pronúncia do teacher também, tá? Ok? Próxima, grandfather's occupation. Então, a ocupação, certo? Ou a profissão de quem? Do avô, tudo bem? Qual era ou qual é a ocupação do avô? Grandmother's occupation. A ocupação, a profissão da avó. Qual era ou qual é? Teacher, eu não sei. Minha mãe não sabe, tal, não sei. Inventa uma, coloca uma que você achar aí que dá para pôr, tá bom? Nós temos aí, o livro traz muitas ocupações, certo? Se por acaso você queira colocar uma ocupação que não tenha no livro, você pode ficar convidado a pesquisar no Google, pesquisar em dicionário, tá? Repito, a pesquisa faz parte da aprendizagem. A pesquisa faz parte da aprendizagem. Se você for pesquisar e depois da pesquisa você não achar a resposta, aí você pode me perguntar, tá bom? Você me pergunta que eu terei o maior prazer em ajudá-los.